O que aconteceu com a família de Caim? A família de Caim, ao invés de ter um grande começo, teve uma vida marcada por tragédias, maldições e assassinatos. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que a Bíblia contém vários exemplos de maldições após a queda do homem. Adão, Eva e a serpente foram colocados sob uma maldição. Em seguida, Eva deu à luz seus filhos. Quando Caim nasceu, Eva reconheceu que seu nascimento só foi possível graças à intervenção do Senhor. Ao nomeá-lo Caim, que significa aquisição, Eva pode ter pensado que ela deu à luz a semente prometida. Ela provavelmente acreditava que Caim era a semente que Deus havia prometido, o libertador que viria de Eva depois que Deus amaldiçoou a serpente. Ela pode ter acreditado que estava segurando em seus braços o Messias, aquele que salvaria o mundo inteiro, mas na realidade estava segurando um assassino cruel e calculista. Você já parou para pensar sobre uma das histórias mais antigas e intrigantes da humanidade? A narrativa de Caim e Abel é bem conhecida, mas poucos conhecem o que aconteceu com a família de Caim depois daquele terrível momento no Jardim do Éden. Neste vídeo, vamos desvendar mistérios, explorar teorias e descobrir segredos que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. A história de Caim é um conto de conflito e consequências, mas também é uma jornada de redenção e recomeço. Ela traz questões profundas sobre a natureza humana e a capacidade de mudança. Por isso, vamos mergulhar fundo na linha do tempo da família de Caim, explorando suas ações, motivações e como eles moldaram o mundo ao seu redor. No início, a Terra ainda era um lugar relativamente novo. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, estavam descobrindo seu lugar no mundo. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e era sua responsabilidade cultivar a terra e cuidar dos animais. Abel era um pastor de ovelhas, enquanto Caim trabalhava no campo, cultivando plantas e colhendo frutos. Tudo parecia estar indo bem, mas havia uma tensão crescente entre os 2 irmãos. Como parte de sua devoção, ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Abel trouxe o melhor de seu rebanho, um cordeiro sem defeito, enquanto Caim ofereceu frutos do seu trabalho, produtos da terra. Mas por alguma razão, Deus favoreceu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Isso acendeu um fogo de raiva e ciúmes no coração de Caim, uma emoção que continuou a crescer. A raiva de Caim se transformou em ressentimento e o ressentimento em ódio. Deus tentou adverti-lo, dizendo que o pecado estava à espreita, mas que ele ainda podia escolher o bem. Entretanto, Caim não ouviu. E num ato de inveja e ira, Caim levou seu irmão para o campo e cometeu o primeiro assassinato da história. Ele matou Abel a sangue frio, sem misericórdia. Esse evento trágico teve consequências profundas. Deus confrontou Caim, perguntando: "Onde está Abel, teu irmão?" Caim, tentando ocultar sua culpa, respondeu: "Eu não sei. Sou eu o guardião do meu irmão?" Mas Deus sabia o que havia acontecido. A voz do sangue de Abel clamava desde a terra e a punição para Caim seria dura. Caim foi amaldiçoado por seu ato e condenado a vagar como um fugitivo e andarilho. Ele foi marcado por Deus para que ninguém o matasse, mas sua vida seria cheia de sofrimento e isolamento. Essa foi a primeira grande tragédia da humanidade, e ela abriria caminho para uma série de acontecimentos que moldariam o futuro da Terra e das gerações vindouras. Depois que Caim cometeu o primeiro assassinato da história, sua vida mudou para sempre. Ele não era mais apenas um agricultor ou um irmão. Ele se tornou um fugitivo, condenado a vagar pela terra como um exilado. A maldição que Deus colocou sobre ele foi severa, mas também foi uma espécie de proteção. Embora ele tivesse que lidar com a culpa e o isolamento, Deus fez questão de que ninguém tirasse sua vida. Ele recebeu o sinal de Caim, um símbolo que o protegeria, mas também serviria como um lembrete de seu crime. Com seu novo status de andarilho, Caim se afastou do lar de sua família e começou a explorar novas terras. Ele encontrou um local chamado Nod, uma região conhecida por sua aridez e falta de vida. Foi ali que Caim decidiu estabelecer-se, apesar de sua condição de fugitivo. Ele construiu uma cidade e a chamou de Enoque, em homenagem ao seu filho, que nasceu durante seu tempo em Nod.
A cidade de Enoque foi o começo de algo novo. Caim estava criando uma linhagem, uma descendência que teria um papel importante no desenvolvimento da civilização humana. Embora ele estivesse afastado de sua família e carregasse o peso do pecado, sua capacidade de construir e inovar ainda era forte. Ele começou a criar uma comunidade em meio ao deserto, mostrando que até mesmo os exilados podem encontrar um caminho para a redenção. O destino de Caim, no entanto, foi marcado por sua própria natureza violenta e pela maldição que carregava. Ele e seus descendentes estavam destinados a viver à margem da sociedade, muitas vezes com conflitos internos e externos. Mas a história de Caim também é uma narrativa de perseverança e determinação. Mesmo diante de sua culpa, ele construiu algo que duraria por gerações. Portanto, a jornada de Caim é uma mistura de tragédia e esperança. Sua história mostra como um único ato de violência pode mudar o curso da história, mas também como a resiliência humana pode superar as circunstâncias mais difíceis. E enquanto Caim continuava sua jornada como um andarilho, ele sabia que seu legado seria marcado tanto pelo sangue derramado quanto pelas cidades que ele construiu. Uma lição que ressoa até hoje, lembrando-nos de que nossas escolhas têm consequências duradouras, mas também que nunca é tarde demais para começar de novo. Após a condenação de Caim a vagar pela terra, ele encontrou um novo lar em Nod, ao leste do Éden. Ali, Caim começou uma nova fase de sua vida e fundou uma cidade, batizando-a de Enoque, em homenagem ao seu primeiro filho. Essa cidade marcaria o início de uma linhagem que seria, ao mesmo tempo, inovadora e problemática. Enoque cresceu e teve filhos, e assim se iniciou a descendência de Caim. Entre seus descendentes, surgiram figuras notáveis, cada uma contribuindo para o desenvolvimento da humanidade de maneiras únicas. Jabal, um dos descendentes de Caim, é considerado o pai dos nômades e dos que habitam tendas, indicando o início de um estilo de vida mais móvel. Seu irmão Jubal, por outro lado, é lembrado como o pai de todos os que tocam harpa e flauta, introduzindo a música na cultura humana. Outro descendente, Tubal-Caim, se destacou como o primeiro a trabalhar com metais, forjando instrumentos de bronze e ferro. A partir dele, a habilidade de moldar metais começou a se espalhar, tornando-se um aspecto crucial para a evolução das sociedades humanas. Essas inovações mostraram que a família de Caim, apesar de sua origem marcada pelo crime, ainda tinha muito a oferecer em termos de progresso e conhecimento, mas nem tudo foi positivo. A descendência de Caim também foi marcada pela violência e pela vingança. Lameque, um dos descendentes, é conhecido por sua brutalidade. Ele matou um homem por feri-lo e fez um discurso desafiador, declarando que se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria 77 vezes. Essa atitude mostrou que a violência era um traço recorrente na família de Caim, lembrando-nos que a tragédia original continuava a ecoar por suas gerações. A linhagem de Caim, portanto, é uma mistura de inovação e conflito. De um lado, eles trouxeram avanços importantes para a humanidade, contribuindo com música, metalurgia e uma nova maneira de viver. Do outro lado, a sombra do pecado de Caim continuava a influenciar a maneira como seus descendentes se comportavam, com atos de violência e vingança. No entanto, a influência da família de Caim também teve um lado sombrio. A violência e a vingança eram traços recorrentes em sua linhagem, com Lameque exemplificando essa característica. Ele foi conhecido por seu ato violento de matar um homem e sua atitude desafiadora, reivindicando uma retribuição ainda maior do que a de Caim. Isso indicava que a cultura de conflito e agressão poderia ser uma parte do legado de Caim, afetando a maneira como as comunidades se relacionavam e lidavam com desentendimentos. Portanto, o impacto da família de Caim no mundo ao seu redor foi multifacetado. Por um lado, eles trouxeram progresso e inovação, permitindo que as sociedades humanas se desenvolvessem e florescessem de maneiras novas e emocionantes. Por outro, eles também carregavam consigo a sombra do pecado original, uma propensão à violência que poderia afetar negativamente as comunidades que tocavam. No final das contas, a história da família de Caim nos lembra que o impacto de uma única pessoa ou família pode ser profundo e duradouro. Pode ser uma fonte de progresso ou de conflito, dependendo de como é direcionado. A questão é,
como podemos aprender com esses legados para construir um mundo mais justo e compassivo? Essa é a reflexão que fica ao considerarmos o impacto da família de Caim. Se você curtiu a história da família de Caim, também estamos te indicando o vídeo dos monstros que haviam na Terra antes do dilúvio. Você vai gostar. Nos vemos lá.